Olá, tudo bem? Eu sou Josinei Araújo e você está no canal Poupança 2.0. E aí, você já começou a sua Poupança 2.0? No vídeo anterior já mostrei para você a primeira parada fora da poupança, né? A gente conheceu o Tesouro Direto. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma outra possibilidade fora da poupança na renda fixa. A gente está aqui para falar hoje sobre fundos DI. Então, vamos conhecer mais essa modalidade? Vem comigo! Então vamos lá, vamos ver aqui, continuando a nossa série sobre os substitutos naturais da poupança. No último vídeo a gente viu sobre o Tesouro Direto. Você conheceu lá o que é o Tesouro Direto, quais são os títulos disponíveis. E hoje, continuando aqui os substitutos naturais da poupança, nós temos aqui os fundos DI, né? Já vimos o Tesouro Direto e hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos ver o fundo DI. O que são os fundos DI? Os fundos DI, né, os fundos de investimento DI, são fundos que compõem a categoria dos fundos de investimento, que por sua vez são instrumentos bastante comercializados no mundo dos investimentos. Então, os fundos DI são fundos de investimento, estão dentro da categoria dos fundos de investimento, mas eles têm uma característica um pouquinho mais particular, por isso que eles são chamados fundos DI. Estes fundos buscam seguir um índice de referência, né, um benchmark que a gente chama, que é o CDI. O CDI é uma taxa cobrada nos empréstimos que os bancos fazem entre si. Então, é uma taxa interna dos bancos, quando os bancos emprestam dinheiro entre eles, existe essa taxa que é calculada diariamente, e essa taxa ela serve de referência para todo o mercado de renda fixa, né, como um todo no Brasil. E aí foi criado o chamado CDI e os fundos DI tentam replicar essa taxa chamada CDI. Como o CDI não é comercializado diretamente para as pessoas físicas, os gestores dos fundos DI tentam alcançar essa taxa por meio da aquisição dos títulos públicos pós-fixados atrelados à taxa Selic, né? Como a gente viu no vídeo anterior, são chamados Tesouro Selic. A diferença entre os fundos de renda fixa e fundos DI? Existe sim diferença, vamos ver. Diferença fundo DI versus fundo de renda fixa. Existe uma diferença básica entre os fundos DI e os fundos de renda fixa. Os fundos DI eles investem na aquisição de títulos públicos pós-fixados atrelados à Selic. A gente lembra lá no Tesouro Direto, existem os títulos que são chamados pós-fixados, nós temos lá os atrelados à inflação, que são o IPCA, e os atrelados às taxas Selic, que é o Tesouro Selic. Nessa categoria, o rendimento futuro não é conhecido, porque ele é pós-fixado, porque a referência oscila conforme o desempenho da economia. Então, à medida que a taxa Selic vai sendo estipulada pelo Banco Central, atualmente essa taxa ela vem, né, sendo fixada no mesmo patamar, já nas últimas reuniões do Copom, sempre foi mantida em 6,5% ao ano. Inclusive essa semana já houve uma reunião do Copom que foi mantida a taxa Selic. E aí, como a gente não sabe como essa taxa vai ser fixada, vai ser estipulada, a gente só conhece no futuro. Vai depender muito do desempenho da economia. Nesse momento, por exemplo, a gente está vendo aí uma apreciação muito grande do dólar e isso pressiona a inflação. Se a inflação começar a subir, a taxa Selic vai ter que ser aumentada para controlar, então são vários mecanismos. Mas o que importa para a gente é que os fundos DI eles investem na aquisição desses títulos chamados Tesouro Selic. Já os fundos de renda fixa, eles investem na aquisição dos títulos públicos pré-fixados, como a gente viu também no vídeo anterior. Os pré-fixados, quando eu vou comprar o título, eu já sei qual é a taxa que está sendo ali oferecida naquele título. Então, o meu rendimento já é conhecido. Nessa categoria, o rendimento futuro é conhecido porque o gestor já sabe as taxas de rendimento negociadas. Então,
Aí a diferença básica entre o fundo DI e o fundo de renda fixa. Os fundos DI compram títulos pós-fixados, Tesouro Selic, e os fundos de renda fixa compram títulos pré-fixados, que já são conhecidas as taxas. Aí pode surgir uma dúvida na sua cabeça. Você pode ficar dessa forma aí, com essa dúvida, com a pulga atrás da orelha. Se tanto os fundos de renda fixa quanto os fundos DI investem nos títulos públicos, por que não comprar diretamente os títulos no Tesouro Direto? Essa é uma ótima pergunta. Você pode estar se fazendo, por que eu não compro logo o título direto no Tesouro Direto? Essa questão de, você pode fazer isso, mas a diferença entre aplicar nos títulos públicos através do Tesouro Direto e aplicar num fundo DI vai muito da questão da passividade de investimento. Existem aquelas pessoas que gostam de montar o seu portfólio, gostam de comprar os produtos financeiros para fazer o seu montante, mas também tem aquelas pessoas que não querem se preocupar tanto em qual é o título que eu vou comprar, quanto é que está rendendo esse título, quando é que vai vencer meu título. Tem pessoas que não gostam, não tem tempo de ficar acompanhando esse tipo de controle, e aí acham muito mais fácil comprar logo, aplicar diretamente no fundo DI, para que ele fique rendendo, e o gestor lá do fundo é que tem essa preocupação de qual título vai comprar, qual título vai vender. Então, gira muito em torno da passividade, Se você quer realmente atuar no seu portfólio ativamente, ou se você quer deixar que alguma outra pessoa faça isso por você. E o que observar ao investir nos fundos DI? A gente tem sempre que estar alerta quando a gente vai escolher alguma coisa para investir. E com o fundo DI não pode ser diferente. Fique de olho. Para investir em fundos DI é necessário verificar pelo menos uma informação vital. A famigerada taxa de administração. Essa taxa ela é importantíssima para saber se você vai conseguir realmente um rendimento superior à poupança ou se você vai ter rendimentos inferiores à poupança. Como os gestores não possuem muito trabalho na administração dos fundos, se não comprar e vender os títulos públicos, os fundos DI devem cobrar taxas de administração baixas, no máximo 0,5% ao ano. Então, os administradores dos fundos não têm tanto trabalho como um administrador do fundo multimercado, por exemplo, que tem lá ações, tem derivativos, tem um monte de coisa lá dentro do fundo. Esses fundos DI, eles só são comprar e vender os títulos pós-fixados, Tesouro Selic, então não tem muito trabalho e isso não justifica uma taxa de administração exorbitante, como a gente costuma encontrar aí em alguns fundos dos bancos, principalmente. Atenção! Geralmente, os fundos DI comercializados pelos bancos tendem a cobrar taxas de administração acima de 1% ao ano. Já as corretoras independentes tendem a disponibilizar fundos mais baratos. Era como eu estava falando. Os bancos, eles colocam fundos DI absurdos de taxa de administração 2%, 3%, 4%. Isso é um absurdo. O gestor não tem trabalho nenhum praticamente na gestão desse fundo e nada justifica uma taxa de administração tão alta como a gente costuma ver por aí. Então, fica de olho quando você for escolher um fundo DI para aplicar. A taxa de administração é vital. Ainda não fique de olho. Veja a taxa de administração cobrada por um fundo distribuído por uma grande corretora da atualidade. Então, a gente vai fazer um comparativo aqui. Esse fundo, distribuído por uma corretora nesse momento, cobra uma taxa de administração de 0,2% ao ano. 0,2%. É bem baixo. Agora veja a taxa de administração cobrada por um fundo distribuído por um grande banco. Olha a grande diferença. Taxa de administração ao ano, 2%. 2%, é muita coisa. Enquanto a corretora cobra taxa de administração de 0,2% ao ano, o fundo distribuído pelo banco cobra 10 vezes mais. É um absurdo. Note que o valor da aplicação inicial é exatamente o mesmo, ou seja,
R$500, tanto no fundo lá distribuído pela corretora, quanto no fundo distribuído pelo banco. R$500 e a taxa de administração é 10 vezes superior. É para a gente ficar abismado com um negócio desse. E o valor mínimo para o investimento? O valor mínimo de investimento nos fundos DI varia de local para local, mas na atualidade, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o valor médio dos investimentos iniciais é de R$500. Alguns exemplos. Nós temos aí o exemplo de 2 fundos que são distribuídos por uma corretora, no momento que eu estou gravando o vídeo. Aplicação mínima de R$500, você pode ver. Aí as taxas de administração, uma de 0,2% ao ano, outra de 0,4%. E aí nós temos inclusive as rentabilidades, né? Rentabilidade no mês, né? Quando eu tirei esse print. No ano está rendendo aqui muito próximo do CDI. Inclusive esse primeiro rendeu um pouco mais, nos últimos 12 meses aí o rendimento, que é superior ao rendimento da poupança, sem nenhuma sombra de dúvida. E quais são os custos de investimento nos fundos DI? O investimento nos fundos DI envolve os seguintes custos. Taxa de administração, que vai variar de acordo com o administrador do fundo e com o local onde você vai aplicar esse dinheiro, como a gente já viu, né? E aí, de novo, procurar sempre taxas abaixo de 0,5% ao ano. Além disso, nós temos o custo da transferência bancária, né? Se o fundo estiver sendo comercializado por uma corretora, você vai ter que fazer um DOC ou um TED, e aí, como eu coloquei também lá no vídeo passado, esse custo pode ser evitado e é um tema de um futuro vídeo que eu vou fazer, né, de como você se livrar dessa taxa cobrada aí de DOC ou de TED que os bancos cobram. Temos o IOF, cobrado apenas se você sair do fundo antes dos 30 dias da data da compra, né, da data da entrada no fundo. Então vai ter lá uma taxa regressiva de IOF. Quanto mais dias você ficar, menor vai ser o IOF cobrado. Mas lembrando que a partir do 31º dia, esse IOF é zerado. E também o imposto de renda, calculado em vários percentuais, em cima dos rendimentos que você vai ter lá no fundo. Esse imposto de renda ele é deduzido através do chamado Come Cotas, que eu vou explicar também no futuro. E agora, para finalizar, a gente tem aqui um comparativo entre a poupança e os fundos DI. Como existem vários fundos, vários deles têm taxas de administração diferenciadas, eu peguei logo aqui o CDI, que é a média de mercado, para fazer uma comparação com a poupança. Vejam só. Olha só esse gráfico. A faixa azul representa a poupança. Ela está ali rendendo entre 0,3% e 0,4%, né, a cada mês. E na faixa laranja nós temos aí o CDI, né, bem superior, já variando ali entre 0,6%, deu uma caída no início do ano para 0,5%, mas subiu novamente e vem se mantendo no patamar entre 0,5% e 0,6% ao mês. E essa amarela é o CDI líquido, é o CDI tirando o imposto de renda. Veja que mesmo você aplicando no fundo CDI e pagando o imposto de renda, você ainda tem um rendimento superior ao da poupança. Você está ganhando mais dinheiro do que deixando o seu dinheirinho lá na poupança. E o objetivo do meu canal é te fazer enxergar exatamente o que esse gráfico está mostrando. Existem outras formas de ganhar bem mais dinheiro do que a poupança nos dá hoje. Esse gráfico fala tudo. E aí, deu para aprender legal o que é o fundo DI? Qual a diferença entre o fundo DI e o fundo de renda fixa? E o mais importante, esse gráfico aqui, ele te mostra exatamente quanto dinheiro você está deixando de ganhar, deixando lá o seu dinheiro na poupança. Então, vamos tomar uma atitude hoje. Vamos tirar esse dinheiro da poupança,
vamos botar um pouquinho no Tesouro Direto, um pouquinho num fundo DI, para que você possa ter um rendimento superior. E se você está gostando dos vídeos que eu estou fazendo, se você acha que é importante esses assuntos que eu estou trazendo aqui para você, por favor, se inscreve no canal, compartilha, dá um joinha, dá um like aí nos vídeos, me ajuda a crescer o canal, que aí eu vou estar sempre trazendo algo importante que vai te ensinar como é que você monta a sua poupança 2.0. Você me ajuda e eu te ajudo. E aí a gente cresce. Você faz o seu dinheiro render mais e eu faço o canal chegar até mais pessoas. Posso contar contigo? Então se inscreve, compartilha e dá um joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!